Eu vou fazer algumas considerações, talvez meio esparsas, mas que são impressões que tenho e que são mais angústias do que certezas sobre o direito eleitoral em geral, em especial o direito partidário. O direito eleitoral, para mim, é uma ciência nova. Minha formação, o meu mestrado é em direito constitucional. E eu vejo no direito eleitoral uma série de problemas. Problemas que, para mim, me deixam com uma insegurança muito grande, uma angústia ainda maior, porque, se podemos dizer algo que é, de certa forma, compartilhado entre todos que estudam o tema, é a ausência de consenso semântico sobre os conceitos operacionais mais básicos do direito eleitoral. Isso também é afirmado com muita exatidão e precisão pelo professor Adriano Soares da Costa. Se nós sabemos o que são impostos, taxa, licitação, enfim, conceitos operacionais de outras ciências, apenas há pouco tempo nós conseguimos descobrir um conceito da pré-campanha, e ainda restam dúvidas. As únicas 3 pessoas na República que sabiam que era a pré-campanha eram o ministro Henrique Neves, que escreveu um belo artigo sobre o tema ainda no Prelo, o João Andrade, que não está aqui, e a professora Roberta. Todos nós outros, pelo menos eu, ficava aqui, ainda estou em dúvida, sobre a extensão da pré-campanha, quando ela deixa até de perder a importância sobre a sua própria significação, que nós já estamos entrando na campanha propriamente dito. Recentemente, nós fomos surpreendidos também por um conceito como a ideia de elegibilidade como adequação a um quadro jurídico, a um regime jurídico, o que não significa absolutamente nada, porque o regime jurídico pode ser alterado a qualquer momento. Mas significa, sim, que alterações poderão ser realizadas por razões já conhecidas e com efeitos pretéritos, porque se decidiu também que o princípio da irretroatividade não se lhe aplica no caso concreto, numa interpretação para lá de criativa da obra de Canotilho. Recentemente, nós tivemos aí, quase como um soluço institucional, a ideia malfadada da irregistrabilidade em uma posição absolutamente contrária e desafiadora à expressão literal do artigo 16A e de uma jurisprudência já assentada do Tribunal Superior Eleitoral sobre o tema, tendo como destinatário um candidato que figura entre os mais agraciados com as intenções de votos em pleno período eleitoral. Vejam os senhores que é uma legislação, uma jurisprudência caótica, casuística, da qual eu fiz parte e ajudei a produzir, assumo aqui a minha responsabilidade, que, ao invés de produzir estabilidade, coerência, integridade, como demanda um Código de Processo Civil e a vida social em geral, produzem despudoradamente uma jurisprudência contra legem, uma jurisprudência contra constituizione, uma jurisprudência quase legislativa, nas palavras de Torquato Jardim, ao falar sobre o poder regulamentar do TSE, aquele que ele se outorga e que meu amigo Rui critica junto com Eneida de forma tão magistrais, não é? E é uma jurisprudência que ela é dominada por uma obsessão que é muito grave. Não é uma jurisprudência criativa de modo a acalentar, a abrigar os direitos políticos fundamentais de candidatura e voto. É uma jurisprudência fundada numa premissa equivocada de que, a partir do direito eleitoral, nós vamos conter a corrupção e vamos trazer a melhoria da qualidade dos candidatos na seara eleitoral. É uma jurisprudência orientada por um caráter retrocessivo dos direitos humanos fundamentais. E é uma jurisprudência que ajuda, junto com a sua legislação de terror, ajuda a criar um direito eleitoral do inimigo, em que vige uma ideia
abstrata da periculosidade do homem político. O homem político é algo e alguém que deve ser castrado, limitado, ele deve recair sobre ele todas as dúvidas dos homens de bem, porque ele encontrará alguma forma vil de corromper e de violar a norma e de violar a nossa imaculada democracia. Vejam que é um quadro talvez pintado com cores mais fortes, mas que desafia um contraste maior. E o resultado disso é um empobrecimento da ciência do direito eleitoral, que perde relevância, perde qualidade, e esse é o desafio que nós temos, não é? Sob o olhar, muitas vezes, obsequioso e respeitoso das associações como a OAB, que, ao meu ver, teriam o dever de expor, de criticar o direito de resistência pela defesa dos direitos fundamentais de candidatura e voto, como bem expôs hoje meu colega Mauro Presoto, Rui Samuel Espíndola, Joelson e tantos outros amigos na mesma linha. E a crítica, nesse sentido, acaba surgindo como quase um crime de lesa pátria, que leva o seu crítico ou seu emissor a um certo ostracismo. Mas nós precisamos procurar a verdade, ou algo parecido com a verdade que pode ser encontrado nas ciências sociais e que deve ser procurado por meio do método da dialética, não é? Desde Heráclito, desde Sócrates. E aqui Valberagra me corrigiria e diria, não, Marcelo, Sócrates é a maiêutica, não é a dialética, e eu discordo dele, porque Sócrates coloca o homem como objeto central da sua filosofia. E essa verdade, ou essa verdade, aparente verdade, que é o possível de se chegar nas ciências sociais, ela só pode ser encontrada por meio da cooperação, da mútua interrogação e resposta entre sujeitos dispostos a encontrá-la. E essa também é a base da ciência moderna, e aqui eu quero louvar Descartes, que, num tempo ou outro, fazia filosofia em francês, língua tida como chula, para defender o uso público da razão, tanto nas meditações metafísicas como o discurso do método, e eu acho um autor que precisa ser lido e relido, e eu trago aqui as suas lições novamente. Valho-me aqui do método que precisa ser redescoberto em nome da sobrevivência do próprio objeto dos nossos estudos, da ciência do direito eleitoral. Dizia ele que nada pode ser verdadeiro antes de passar no crivo da razão, que tudo é complexo, deve ser dividido em partes, que tudo que é dividido deve ser remontado de uma forma lógica, com aí o descobrimento dos nexos entre as coisas, não é? E esse procedimento deve ser retomado por qualquer um, influenciado por todos esses autores. Portanto, a minha modesta contribuição nessa tarde será tentar trazer, de forma pelo menos panorâmica, uma ideia sobre os partidos políticos, a sua função e a sua história. Porque, se nós não sabemos o objeto próprio de nosso estudo, nós não estamos preparados para os dilemas e os desafios que se apresentam ao caso concreto. Verdade seja dita, a hostilidade aos partidos não é recente. Hobbes, Rousseau, Tocqueville, James Madison, acho que todos os federalistas, enfim, tiveram o seu quinhão na crítica à ideia dos partidos políticos. A oposição nos Estados Unidos, os partidos não estão previstos na Constituição dos Estados Unidos, mas os partidos surgem decorrentes do parlamento e, por conseguinte, surgem nas revoluções francesas, americana e na Revolução Gloriosa. Vejam o que diz Tocqueville sobre os partidos. Os partidos políticos são um mal inerente aos governos livres. Madison: não há nada mais absurdo que esse espírito de intolerância que, em todas as épocas, tem caracterizado os partidos políticos. Rousseau: a exata declaração da vontade geral importa não haver no Estado uma sociedade parcial. Veja a ideia
de facção que existe também entre os americanos, a ideia de que o partido serve a um determinado grupo e que esse grupo, individualmente concebido, produz a discórdia, cria a facção e deve ser afastado. É a mesma linguagem que utiliza Hobbes, tal como as facções familiares, assim como as facções que se propõem o governo da religião, etc., são injustas, pois são contrárias à paz e à segurança do povo e equivalem a tirar a espada de entre as mãos do soberano. Mais recentemente, nós temos a crítica de Ostrogorsky e também de Robert Mitchell, uma abordagem mais sociológica dos partidos, apontando para a inevitável tendência oligárquica da democracia em si, porque os partidos, como toda associação humana, tendem a se fechar em grupos cada vez menores, que se criam por laços de afeto, de sangue e de amizade, para exclusão de outros e que perdem, por conseguinte, o fim último da associação que os uniu em primeiro lugar. Robert Mitchell, e é uma crítica extremamente pertinente e que fala muito sobre a natureza dos partidos políticos, não é? E aqui eu quero dar um passo para trás, ainda nessa leitura um pouco mais abstrata, um pouco mais filosófica, para apontar que a ideia subjacente ao poder político decorre do fato de que pessoas com diferentes crenças, com diferentes religiões, com diferentes comportamentos, não é, precisam coabitar no mesmo espaço territorial. É preciso, então, que venhamos a criar um status vivendi, normas de conduta para que possamos direcionar esse poder acumulado de uma forma concentrada, pela criação de mecanismos institucionais especiais. E quais são esses mecanismos? Não é? Mecanismos como a separação de poderes, a liberdade de expressão, a liberdade de reunião, as eleições livres e periódicas, os partidos políticos. Essas são as engrenagens de um desenho institucional que permitem a um status vivendi entre os diferentes. E vejam, senhores, essa é a função mais importante para mim do direito eleitoral, que é absolutamente negligenciada por essa jurisprudência retrocessiva dos direitos políticos fundamentais. O direito eleitoral serve para prevenir a guerra, serve para impedir o derramamento de sangue e autorizar a sucessão de partidos de posições antagônicas no poder. O que nós estamos lidando no direito eleitoral não são placas, doutor Guilherme, não é a mera propaganda. O que nós fazemos por meio do processo eleitoral é a criação ordenada de ritos para que nós não nos matemos. E daí a importância da obediência às regras do jogo. Porque se um desses autores desiste, ou entende que não poderá suceder o outro, porque as regras estão se sucedendo de maneira a lhe impedir um acesso livre, um acesso de acordo com as regras do jogo. Se há ruptura, como apontou aqui o ministro Joelson, nós temos a possibilidade da violência, nós temos a possibilidade da anomia social. E é disso que nós estamos tratando. O direito eleitoral previne a violência. E esse é o maior ganho, essa é a responsabilidade institucional que nós temos em nossas mãos. E também a razão maior da minha irritação e da minha indignação, não é, em relação a isso, porque essas intervenções estatais ameaçam esse frágil desenho institucional. O governo Allende caiu depois de 27 dias de uma greve dos caminhoneiros. Se nós tivéssemos mais uma semana, e aqui eu quero me congratular com o magistrado Fernando, que concedeu uma liminar para desocupação das vias, nós estávamos chegando perto da falta de água e da falta de luz. Vejam a importância da mediação da política. E aqui eu vou trazer uma definição
de Hermann Heller da política. Política significa a ordem de cooperação entre as relações humanas de reciprocidade de toda a índole. E a política estatal significa essa mesma ordem de cooperação das relações sociais num âmbito determinado. E Heller escreveu um belo livro sobre a soberania. Ele afirma que, no Estado constitucional, o monopólio virtual do poder político pertence exclusivamente ao poder legislativo e ao poder executivo. Ele usa a expressão governamental, excluídos, de forma conceitual até, a administração pública e o judiciário, onde judiciário e administração exercem o poder político, nós temos um Estado integrado, temos um Estado totalitário. Não é? E continua Heller. A lei é a expressão mais perfeita do poder político. Vejam que frase lapidar. Eu não sei se é a língua alemã que permite essa síntese ou realmente a inteligência dos autores dessa nacionalidade. Mas eu fico impressionado com a acuidade e a relevância de colocar em tão poucas palavras conceitos tão abstratos e tão difíceis, pelo menos para mim, para conceituar. E diz Heller sobre a lei: é o equilíbrio menos falível do comportamento que constitui e ativa o poder político. E mesmo, diz ele, Heller fazendo aqui o contraponto a Ostrogorsky e Michels, não é? A organização do Estado constitucional democrático, com a separação de poderes e a garantia de direitos fundamentais, ela impõe enormes restrições ao exercício do poder arbitrário. E mais do que isso, ela distribui poder político como nenhum outro instrumento o fez. Schaffneider, que deve ser aparentado, nosso querido amigo Júlio Schaffneider, juiz federal e foi meu colega no TRE, ele afirma que a distribuição do poder político de forma mais homogênea e mais democrática nos Estados Unidos se deve exatamente à existência do partido político, que não há outra forma de distribuição deste poder senão pelo aparato partidário nos termos da história. E aqui eu quero parar e falar com os senhores sobre um conceito que me incomoda. E, lembrando aqui, professor Orides, uma ideia de um senso comum teórico, não é? A ideia de povo como uma unidade. Isso, para mim, é extremamente problemático, não é? Acho que um povo como unidade que possui uma vontade e que os partidos representam essa vontade pré-existente e que, se houver uma dissintonia entre essa vontade popular, representada pela totalidade do povo, e aqueles que o representam, nós temos uma crise, que não é uma crise do povo, é uma crise de representatividade, não é? Eu tenho profundas reservas em relação a este articulado raciocínio que, a meu ver, tem mais de retórico do que qualquer outra coisa. Então, a crítica que eu gostaria de fazer é exatamente um recorte do debate alemão pré-constituição de Weimar, com Trippel, Leiberhaus, Kelsen, Baumann, e o contraponto que faz Schmitt e Trippel, que estão mais ou menos do mesmo lado. Kelsen dirá: não existe essa massa compacta, homogênea, que tem uma vontade. Isso é uma permissão literária, que vai permitir devaneios como nós vamos ver a seguir a ideia de candidaturas avulsas que, nos dias de hoje, ao meu ver, flerta com o totalitarismo. Não li o livro ainda da doutora Ana Santana, né, mas eu espero que eu não esteja errado, Ana. Nós podemos marcar um debate para depois sobre isso. Aliás, toda promessa de um regime de força... está lá em cima, já vou adquirir e pegar um autógrafo. A promessa de todo regime de força, senhores, é exatamente essa.
o surgimento de um ditador nada mais é do que o surgimento de alguém que encarna uma vontade pré-existente e se torna o seu intérprete. Eu sou o povo, não é? Eu interpreto esta vontade popular pré-existente que os partidos políticos não têm a condição moral para representar. Alguém se lembra de algum candidato presidencial com essas feições? Então, eu quero afastar e compartilhar com Kelsen a ideia de povo, não é? Para poder falar sobre o estado de partidos. O povo, senhores, como uma manifestação ou um conjunto de titulares desses direitos, mesmo numa democracia das mais radicais, que permita aí a participação enorme de pessoas, vai sempre lidar com um pequeno setor da população. Vou dar um pequeno dado aqui para os senhores. De 1872 a 1946, nós tivemos uma participação não maior do que 10% da população brasileira nas eleições, ou seja, eleitorado. Então, agora imagine, se a população de eleitores é 10%, qual é o número das pessoas que são candidatos e que pretendem uma efetiva participação. Claro que isso decorre de um problema do voto censitário, da lei de 1881, enfim, mas é um dado que, ao meu ver, desnuda essa ideia que, ao meu ver, é equivocada de povo como uma unidade. O que Kelsen propõe é uma abordagem mais pragmática, uma abordagem que diz da racionalização do poder e da impossibilidade da democracia se constituir por meio de cidadãos autônomos. E aqui eu vou me permitir uma pequena leitura. Assim, não se pode duvidar que o descrédito dos partidos políticos por parte da teoria e doutrina da monarquia constitucional encobria um ataque contra a realização da democracia. Somente por ofuscação ou dolo pode-se sustentar a possibilidade de uma democracia sem partidos políticos. A democracia, necessária, inevitavelmente, requer um Estado de partidos. E essa é uma passagem clássica a essência da democracia, que também está no clássico do professor Orides, recém-lançado agora, o seu tratado de sua teoria geral do direito partidário. Então, individualmente, não se tem a possibilidade de exercer influência sobre o Estado. E Kelsen, de forma literal, diz o seguinte, faz um alerta, isso em 1937, ou 32, 37. A crença de um ideal e um interesse coletivo superior aos interesses de grupo, suprapartidário, a palavra é dele, apolítico, é uma ilusão metafísica. Para Kelsen, isso é extremamente importante. A vontade coletiva é um mero, abro aspas, transação de interesses divergentes e articulação do povo em partidos políticos. O papel dos advogados também não respeitam o prazo. Então, em nome da isonomia, eu vou pedir mais alguns minutos apenas para eu concluir. Então, senhores, o papel dos partidos de start, ao meu ver, é de prover a vontade estatal, expressar a vontade do povo, inexistentes como dados a priori. É dizer, a vontade do povo, propriamente dito, só surge por meio dessa transação desses interesses colidentes que são representados por partidos políticos. Como eu posso suprimir isso? Se eles são a fonte da formação da vontade coletiva e a fonte da formação da vontade estatal no momento posterior, como eu posso suprimi-los? Como poderei mitigá-los? Como poderei colocá-los sob o influxo do Estado, por exemplo? Então, nesse determinado momento, o debate sai dos parlamentos e é monopolizado para o interior dos partidos políticos. E quais são os seus pressupostos? Sistema proporcional, e aqui copio o professor Orides Mesaroba,
a existência de partidos, mandatos partidários, democracia interna, fidelidade partidária, direito de receber financiamento público e o direito de utilização dos meios de comunicação e a constitucionalização do partido. Para Euridice, a democracia interna do partido vai pressupor, de forma clara, participação dos membros nas convenções e órgãos da organização, garantia de voto, garantia das alternações periódicas, garantia de que os órgãos sempre decidem de forma colegiada, prevalência do princípio majoritário, liberdade de expressão, direito de ampla defesa em caso de eventual aplicação de sanções externas, transparência nas finanças e na contabilidade, e eu desde sempre achei que candidato e partidos não devem, de forma alguma, ostentar qualquer forma de sigilo. Acho o sigilo incompatível com a decisão de participar de uma eleição. Bem, o que me parece importante apenas aqui para eu concluir é que essa ideia do Estado de partidos foi derrotado na Constituição de Weimar e assumiu-se a ideia de uma vontade popular pré-existente, de uma totalidade da unidade política que passou a ser representada pelo presidente do Reich. E aí, em Carl Schmitt, nós vemos as discussões na democracia e legitimidade, as discussões no Guardião da Constituição sobre esse tema. Então, senhores, na ideia de desenho institucional dos partidos, para mim é uma necessidade absolutamente conceitual os partidos ficar longe do Estado e dividir o poder. Os partidos só poderão formar a vontade estatal caso estejam imersos na liberdade da sociedade civil. E essa é a nossa tradição. Em toda a história brasileira, os partidos foram sempre regulados pelo Código Civil. Se aqueles que formam a vontade do Estado estão sob o julgo, controle de um determinado grupo político, temo que há uma grande chance de reprodução de um Estado totalitário. Os partidos, ao meu ver, estão sendo embretados por este desejo inconfessável de combate à corrupção e de melhoria de qualidade da política. Para finalizar, de forma tópica, e reafirmo aqui que nós não temos nós vivemos um subdesenvolvimento partidário. Para alguns autores, sequer nós temos um sistema partidário no Brasil, como Sartori. Os candidatos eleitos têm mais autonomia no Brasil do que em qualquer outro país que nós possamos imaginar e que eu tenho procurado, não é? Graças a essa combinação do sistema proporcional, lista aberta, num regime federativo. No sistema partidário nacional sofre inúmeras descontinuidades. Não é? Nós tivemos o bipartidarismo do Império, o estadualismo partidário da Primeira República, os proto-partidos de 34 e 37, o Estado sem partidos do regime do Estado Novo, o pluripartidarismo de 46, o bipartidarismo forçado da ditadura em 66 e, finalmente, de 79 em diante, o pluripartidarismo. Em síntese, senhores, nós tivemos um funcionamento no país de uma ideia ainda vaga de partidos de 46 a 64 e de 1988 até hoje. Entre a República e o Império, nós tivemos 5 extinções dos partidos políticos, conforme Scott Mann-Weyand. E o sistema partidário nacional foi sempre criado de cima a baixo. De forma muito clara, nós já temos candidaturas avulsas. O que nós precisamos é de um Estado de partidos. E eu, para finalizar, gostaria de terminar com uma frase de Baruch Spinoza, o judeu, no seu tratado político do século XVII. Um Estado será pouco estável se sua salvação depender da honradez de um indivíduo e os negócios públicos só se puderem realizar à condição de serem conduzidos por mãos honestas. Veja como a proposta moralizante é equivocada e passa agora a mirar os partidos políticos. Muito obrigado.